E aí, tá tudo bem? Programa de hoje especial falando sobre educação no município de Três Rios com o Anderson e também a Daniela. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Fabiano. Prazer receber você aqui. Daniela. Boa noite, Fabiano. Tudo na paz? Graças a Deus. Tá certo. Bom, pessoal, você que está acompanhando o nosso programa, atenção, minha amiga, isso pode aumentar o volume da sua televisão, do celular também, porque hoje a gente vai falar sobre uma lei que está sendo muito comentada e é a lei que está trazendo, de fato, o direito desses profissionais. Lei 15.326. Anderson, o que é essa lei 15.326? Fala pra gente. Então, essa lei foi aprovada no dia 6 de janeiro desse ano. Ela muda a LDB, não é? Tá. E ela traz pontos muito importantes. Eu tenho que destacar duas partes que são fundamentais. Uma que é o artigo 2º, que reconhece a integralidade do cuidar, educar e brincar para a educação infantil. E o segundo ponto fundamental é o artigo 3º, em que ele diz o seguinte, que são considerados professores da educação infantil todos os profissionais que, independente da sua designação, independente do nome que o seu cargo tem, eles são considerados professores se exercem função docente. Anderson, é muito importante essa colocação sua, porque é um assunto muito amplo e nós vamos, assim, tentar esmiuçar o máximo que a gente pode aqui. Ô, Daniela, fala pra gente o que é essa função docente. Boa noite. Fabiano, a função docente, o que está dando muito gancho para falar aí, é que eles afirmam que a gente não somos docentes porque a gente não é o professor regente. O que é o professor regente? É só parte dele sobre relatórios e avaliações, mas a docência em si, essa lei veio falar da docência, porque é diferente do ensino fundamental. O pessoal às vezes fala, o ensino fundamental... Não, é diferente. A docência, que é a primeira etapa da educação básica da educação infantil, eles falam que a docência é o quê? É o cuidar e brincar. Tá. O cuidar e o brincar e educar, eles são indissociáveis. Não tem como separar o cuidar e o educar da aprendizagem educacional, da educação infantil. Não tem como. É um conjunto. É um conjunto. Isso já não são falácias. Essa lei veio para confirmar o que já existia na LDB, que a LDB são essas leis, né, de diretrizes e bases da educação. O artigo 29 da LDB fala justamente sobre isso. Ele fala do desenvolvimento integral da criança. O que é o desenvolvimento integral? É o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, social, entendeu? Isso tudo que a criança dentro da creche, ela brinca tudo com uma intenção. Se ela brinca, a gente conta uma história, a gente conta músicas, tudo tem uma intenção. Então a criança quando vai para lá, até o acolhimento faz parte da docência. Uma criança que não é bem acolhida, não recebe esse vínculo, ela não aprende. Então, os valores da educação infantil são diferentes do ensino fundamental. Tô entendendo. O que a gente pega é todo esse valor para preparar a criança para a sociedade. Tudo depende do acolhimento ali, desse primeiro acolhimento. Desse vínculo, porque nós, professores, somos mediadores com a criança. Então, a criança depende desse vínculo afetivo, do acolhimento, e tudo tem intenção. Uma fila que a criança ela já prepara ela para o quê? Para a sociedade. Porque a creche nada mais é do que uma mini sociedade. É a primeira inserção dela vai formando numa sociedade. Você faz fila. A gente não faz uma fila para o banco, faz fila para o banco. Na hora que eles vão dormir e se sentir acolhido, isso é fundamental para o desenvolvimento deles, para ter esse acolhimento, essa emoção. Porque, gente, olha, até a ciência, a neurociência, fala sobre isso. Nós estamos amparados por todas as leis LDB, a DICNEI, a BNCC, que não é uma lei, mas é um documento normativo que fala de currículo. E qual é o currículo? O currículo não é português, mas o currículo é o quê? É o brincar e educar. São interações e brincadeiras. Isso é o currículo da criança. Como pode virar e falar que o monitor não exerce a docência? Não tem como. Ainda mais amparado pelas leis. Agora, muito mais importante do que essa lei é a vivência. Porque a lei nada mais é do que o reconhecimento real de algo que você exerce no dia a dia, né, Anderson?
É verdade. E isso é um ponto assim crucial nessa história. Por Uhum. quê? Porque muitas pessoas, muitos estudiosos e professores que são contra políticos, a Undime, que são contra esse reenquadramento dos monitores como professores, às vezes eles falam sobre a súmula 43 do STF, que diz que não, você não pode colocar uma pessoa num outro cargo, você não pode fazer uma transposição de cargo sem que a pessoa passe por um concurso. Então o que eles querem dizer? Se você é monitor, para você ser professor, você tem que fazer um novo concurso. Mas não se trata de transposição de cargo, não se trata da súmula 43. Pelo contrário, é um outro instrumento jurídico que chama transformação, que existem ADIs... Transformação? É transformação do cargo. É como existem algumas ADIs que são discussões do Supremo, que é o seguinte, não é você tirar a pessoa de um cargo e colocar no outro. É você reconhecer que o que aquela pessoa faz tem um outro nome, esse cargo. É um professor que atua como professor, só não é chamado de professor. Muda a classificação. Muda a classificação, muda o nome do cargo. Você Nomenclatura. passa, É isso. Você passa a ser chamado pela função que você exerce. Sempre que é a função exerceu. docente. Exatamente. Agora, qual é a dificuldade, ou qual está sendo a dificuldade para esse entendimento? Então, Fabiano, No nós ponto de abrimos vista de vocês. nós abrimos um processo lá no dia 2 de fevereiro, Tá. é um processo administrativo na prefeitura, para a gente pedir não só um estudo de impacto financeiro, como também o reenquadramento, né? Tá. E ali a gente reuniu todas as provas que nós temos, das funções, fotos, conversas de WhatsApp, que demonstram quais são as funções dos monitores nas escolas, nas creches em Três Rios. Né? Esse processo está rolando. Depois nós tivemos uma reunião no dia 26 de fevereiro com o Bernardo, né, que é o secretário de Educação, e conversamos com ele sobre isso, lemos a lei com ele para dizer o nosso ponto de vista, né, como que está funcionando, que outros municípios, já tem mais de 100 municípios que já fizeram as suas leis de reconhecimento, não é? Tivemos essa conversa com ele e ele ficou de dar uma resposta. O processo esteve parado até sexta-feira passada, na sexta-feira passada passou para a Procuradoria. Como está sendo lá, eu não sei, mas nessa conversa que nós tivemos com o Bernardo, nessa reunião, ele disse uma coisa. Ele abriu a reunião falando, olha, essa lei, ela existiu por conta de algumas cidades no norte, no nordeste, que contratavam professores com uma outra nomenclatura e pagar, só para pagar menos. Né? Então eu contrato o professor, chamo de monitor, que aí como monitor eu não preciso pagar o piso nacional da educação para professor. Né? Então assim, é uma irregularidade. Mas não é uma lei federal? É uma lei federal que vem para corrigir isso e essa prática existia em todo o país, existe em todo o país, e o que nós entendemos é que ela existiu aqui em Três Rios também no nosso concurso público, não é? Então, assim, o nosso concurso público, pelo que nós vemos, ele foi orquestrado para contratar pessoas com conhecimento de professor e pagar como monitor. Não, peraí, aí a gente tem que... Vamos esmiuçar essa parte. No ponto de vista do movimento, se fez um concurso... Isso. Com o objetivo de... contratar professores ou pessoas que têm o conhecimento do magistério para exercer uma função que é de professor, mas chamando de monitor, para poder pagar o salário de monitor. E assim, então, fica muito claro que isso precisa ser revisto. É lógico, não é? É lógico. Até porque com a notoriedade a nível nacional dessa lei, sim, todo mundo, é óbvio, tem que correr atrás de seus direitos. Exatamente. Né? Aí, a gente não está aqui para criticar, não está aqui para... Mas é uma realidade. Se existe benefício a ser dado a quem de direito, aí a gente não tem como inventar desculpa. Exatamente, não é? exatamente. Porque está amparado pela lei. Exatamente. A gente pode fazer um históricozinho do que aconteceu aqui no nosso município na época do nosso concurso. Vamos lá, o que aconteceu? Lá, o concurso foi em 2023. Isso que eu ia perguntar, 23. 2023. No dia 2 de junho de 2023, muito antes do edital do concurso... 2 de junho. 2 de junho de 2023. Aham. Eles promulgam aqui, fazem uma lei muito bem feita, inclusive, para regulamentar a educação infantil no município de Três Rios. Tá. Ela é promulgada no dia 2 de junho de 2023. Uhum. Inclusive, essa lei,
já fala o que a 15.326 repete. Ela diz no seu artigo 4 que a educação infantil cumpre duas funções indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar. Educar e cuidar. Exatamente. Então, a nossa lei municipal, ela já estabelece o que a 15.326 vem repetir, que educar e cuidar são indissociáveis. Uma coisa não acontece sem a outra. Não é possível acontecer o educar sem o cuidar ou o cuidar sem o educar na educação infantil. Tá. Porque é da que a gente está falando. Então, isso foi em junho, essa lei. Essa lei também dizia mais uma coisa. Ela dizia o seguinte: o monitor da educação infantil, ele tem que ter como requisito mínimo de formação o ensino médio com o magistério. Esse é o requisito mínimo. Para você ser monitor, você tem que ter magistério. É o que a lei dizia. Veio o nosso edital. Nosso edital só aconteceu lá no dia 15 de dezembro de 2023. Aí veio todas as questões do edital, todos os cargos, todos os salários, as provas, etc. Neste edital, vinha dito que o requisito mínimo para o monitor da educação infantil era ensino médio, sem magistério. Sem magistério? Não colocou magistério, não seguiu a lei. A lei. Não seguiu a lei. Aí não é pode. verdade? Aí não tem como, né? Mas aí, uma semana depois de sair o edital, saiu uma errata do edital. Tá. E essa errata corrigiu alguns requisitos mínimos para investidura no cargo, mas só corrigiu para orientador e supervisor educacional. Não corrigiu o de monitor. Ah, tá. Então, o edital, ele se adequou, ele se ajustou à lei para os cargos de supervisor e de orientador, mas não se adequou no cargo de monitor. Uma semana depois da errata, uma nova lei no município. E essa nova lei altera a Lei 5083 para quê? Para fazer com que a partir do dia 29 de dezembro, antes das provas, mas depois do edital, 29 de dezembro, o requisito mínimo para entrar como monitor passou a ser somente ensino médio, a lei do município se ajustando a um edital. Meu Deus. Assim, é um assunto em que a gente fica muito... Vou falar a língua do povo, a gente fica um pouco assustado. Sim. Porque é uma lei que ela vem trazendo todos os seus requisitos, né? Sim. E no meio de tudo isso, há mudanças que, se o profissional da educação não estiver ligado, passa despercebido. Exatamente. Assim como já passou. Passa despercebido, não é? Exatamente. O que acontece é isso, assim, você teve... se tivesse seguido a lei como ela era em junho... Estava tudo certo. Estava tudo certo. Ia entrar já quem tem magistério. Mas você sabe o que acontece, Fabiano? Então... Se entra quem tem magistério com a nomenclatura de monitor, aquilo que já estava sendo debatido lá quando o nosso secretário trabalhava no MEC, aquilo ia estar configurado aqui sem A nem B. Né? Assim, não ia ter jeito, não ia ter como fugir dessa história. Porque aí estava... muito descaradamente, né, uma contratação de um profissional que tem magistério com o nome de monitor. Então mudaram isso, mudou a lei, só para dizer assim, não, eu estou contratando o monitor para a função docente, mas eu não falei que ele precisa ter magistério. Então ele não é professor. Só que não é tão simples assim. Por quê? O edital cobrou de professor e de monitor o mesmo tipo de conhecimento pedagógico. Mesma coisa, nem foi em itens diferentes, porque às vezes você vai num cargo e você vê lá, no item tal está o cargo de professor, no item tal está de monitor. Não, cobrou a mesma coisa. Conhecimento pedagógico para professor, docente 1 e monitor, é a mesma coisa, é o mesmo conhecimento que foi cobrado. A mesma aplicação. Exatamente, e quando chegou a prova, você sabe como foi a prova? Fala pra gente aí. Idêntica, xerox. A mesma prova que o professor fez de conhecimento pedagógico, o monitor fez as mesmas perguntas, as mesmas respostas para conhecimento pedagógico, para a língua portuguesa, para a legislação, idêntico. E aí tem a prova de conhecimentos específicos que efetivamente foi diferente. Para professor cobrou matemática, português, geografia, questões do ensino médio que qualquer pessoa que fez ensino médio sabe. Para monitor cobrou o quê? Mais conhecimento pedagógico. A primeira questão sobre conhecimento específico da prova de monitor
foi quais são as fases de desenvolvimento segundo Piaget. Onde é que a gente aprende sobre Piaget? Ensino gente. médio? Ô, Daniela, e aí, diante disso tudo, qual o sentimento da classe também, na sua opinião? A gente fala que é de invisibilidade. Invisibilidade. Porque invisibilidade. Passamos invisíveis por todo esse tempo, porque desempenhamos a mesma função. Porque a gente não fala de transposição de cargo, porque é a mesma função. Quando uma criança chega em casa, aprendi isso aqui com a tia ou com a professora. É tudo tia, aprende igualmente. E eu vou te fazer algumas perguntas aqui, tá? Assim, tem aquela questão também de horário, não é? Quem chega primeiro, professor ou Sim. então o monitor. Isso aí. Como que funciona essa questão? Essa é uma dúvida minha, assim. Antes, todo mundo chegava às 7 horas. Alunos, monitores e professores. Tá. Aí a questão porque quando a gente entrou para provar a nossa função, veio a Lei 15.326 falando sobre isso, que ficamos sozinhos em sala, que dividimos a parte da manhã com o professor. Mas à tarde, ficamos os monitores. E o que um professor é? Responsável pela turma. Sim. Ok. Aí tivemos uma reunião com o sindicato, né, para procurar o sindicato ajudar, né, nessa lei, para a gente ser enquadrada. Mas é muito incrível que após essa reunião, porque a gente estava nas férias, começou, numa semana, já mudou o horário. Não, então, o monitor não pode receber pai de aluno, né? Até então o monitor recebia. Recebia. O monitor chegava que horas? Chegava às 7 horas junto com as crianças. 7 horas. Isso. Aí o monitor chegou, A reunião foi a mãe levava lá já para entregar pro monitor. Primeiro Isso aí. contato dos pais. Isso aí. Né? Porque Isso na veio hora durante muitos anos. Porque na hora de entregar, Aham. somos nós da tarde que entregamos também. Não tem professor à tarde. Tá, entendi. Entendeu? Então, essa primeira entrega era feita nas mãos dos monitores. Isso aí. 7 horas da manhã. Ah, titia, tal. E aí teve uma reunião que mudou. O antes que ia falar. Mudou do nada? Mudou do nada. Durante as férias? Nada. Nas férias que a gente foi correr atrás dessa lei, que a gente ficou sabendo. Aham. E aí começaram, né? Olha, a gente exerce docência, ficamos sozinhos em salas. Chegamos Quando primeiro. O professor está atestado, Exatamente. a gente está lá na sala sendo responsável pela turma. Recebemos os alunos assim, quando tem um professor Claro, que chega aham. cedo, mas se não chegar cedo, quem recebe Vocês a maioria aham. somos Exatamente. nós. Foi uma Tá. grande coincidência, né? Foi uma Isso. grande coincidência, sim, que depois de nós expormos essa questão de que quem tem contato com o pai é somente o monitor, professor. porque 7 horas chega o monitor, tem contato com o pai. O professor só chega às 7h30, não tem mais pai. Tá. E 5 horas da tarde não existe professor, então quem entrega para o pai também é um monitor. Foi só expor isso numa reunião e, de repente, toda a categoria, sem consulta coletiva, sem assembleia, sem nada, mudou o horário. Agora, monitor chega às 7h30 junto com o Eu posso fazer professor. uma pergunta aqui para vocês? Esse tipo de mudança, ela pode ser feita sem antes uma consulta com a categoria? Eu É uma acredito dúvida que eu não. tenho. Vou ser bem sério que monitor geralmente não é consultado. Muda e tá tudo certo. A gente tem uma É formação. uma dúvida mesmo, sabe? A gente tem Que existe uma programação de vida, né? Exatamente, Tem, exatamente. mas não fomos consultados. Entendi. Foi de repente. Assim como também foi falado para que não ajudássemos também na parte pedagógica, sendo que sempre auxiliamos o professor, estávamos de um planejamento até junto com a gente, é uma parceria, porque professores e monitores é uma parceria, sem essa relação, a gente não desenvolve bem dentro da sala. Mas aí foi proibido que a gente não ajudasse. Mas aí depende também. Tem gente que... Ô, Daniela, assim, esse bate-papo com vocês aqui está sendo muito legal, porque a gente acaba tirando muitas dúvidas também de quem está lá do outro lado ouvindo a gente. Olha, e vamos trazer muito para a realidade mesmo do dia a dia. Porque acontece o seguinte, às vezes a mãe leva lá, o pai, né, o responsável leva a criança, que entregue na mão do professor, sem problema nenhum. Mas a questão e se o professor passar mal, ou então ele não vai trabalhar no dia, vai entregar na mão de quem? O monitor não vai ter que estar ali para amparar, para ser a companhia Isso como que eu sempre falo, foi. É uma parceria. É uma parceria. Na hora é uma parceria. Depois dessa lei, parece que já não tem que ter mais parceria. Exatamente. Porque... Não, e não é só isso. O turno da tarde
salvo algumas exceções, o turno da tarde em todas as creches, todas as salas de aula, só tem monitor. Não existe professor na parte da tarde. São algumas pouquíssimas exceções monitor que é uma inversão de horário. Então, Tá. pouquíssimas escolas no município, deve ter umas 2 ou 3 no máximo, que o professor... Aí não tem professor de manhã, porque tem à tarde. Mas, de um modo geral, só tem professor de manhã. À tarde, quem cuida da criança é o monitor. Tá. E essa ideia de que o monitor não pode fazer o pedagógico, primeiro, essa é uma ideia ultrapassada, e isso é uma ideia que reduz o que é o pedagógico para essa educação infantil. Não é? Porque, na verdade, não é que não possa fazer o pedagógico, é que não pode fazer o trabalhinho, o riscar, o desenhar, o colar ali, aquilo que é feito no papel. Mas aquilo que é feito no papel é só uma fração do que significa pedagógico para essa idade. Porque a lei, novamente, vamos voltar a ela, diz que o cuidar é educar, que o brincar é educar. Então, tudo isso, cuidar é pedagógico. Educar é pedagógico, então cuidar é pedagógico, brincar é pedagógico, né? Mas as pessoas acham que vão convencer a todos os outros, vão convencer a população, vão convencer o pai de que só quando a criança risca no papel ou cola no papel é que ela está no processo pedagógico. Não é verdade, isso é uma fração muito pequena do dia dessa criança, isso é uma fração muito pequena de tudo aquilo que ele aprende ali naquele lugar, entendeu? Entendi. Do mesmo modo que é um discurso que, a meu ver, ataca as professoras, porque é um discurso que diz que a função docente, a função do professor é fazer relatório, tenta reduzir o professor a uma pessoa que produz burocracia, como se a educação não acontecesse dentro da sala de aula, como se ela não acontecesse na relação entre aluno e professor e nas trocas que acontecem ali. É verdade, Começa a criar um discurso de que assim, não, se a pessoa senta numa mesa e escreve um relatório, aí ela é professora. Isso é um xingamento. É como se estivesse tentando implantar um distanciamento, né? Exatamente. Figurativo, mas na real, a gente sabe como é que é um ajudando o outro. A realidade é outra. Exatamente. E assim, eu falo, sabe, gente, que existem pessoas que elas deveriam ficar dentro da sala de aula 24 horas para entender como funciona. Exatamente. Né? E para ouvir de verdade, ver e ouvir o que acontece. Sim. Porque não tem como, a gente conversando aqui, a gente quando entra nesse assunto dos monitores, que é um trabalho de parceria, uma criança que de repente tem alguma dificuldade, o professor está ali exercendo outra função ali dentro, o monitor é sim responsável pelo apoio a essa criança, até porque se não apoiar, creio eu, se estiver errado vocês podem me corrigir, se não fizer exercer esse papel, está arriscado até sofrer algumas retaliações relativas a não fez, porque não quis, porque que não fez, de repente um processo administrativo. O que eu quero dizer para todo mundo aqui é o seguinte, olha, vou falar a verdade aqui. Nós devemos entender que a educação tem que ser tratada de uma forma muito humanizada, ainda mais nos dias de hoje. Sim. Né? Vocês estão ali lidando com sofrimento familiar. Sim. Né? Porque tem família que vai entregar a criança na escola e o que vocês não ouvem? Sim. Aconselhamento, acompanhamento. Sim. Então, quando chega essa lei, que é 15.326, nada mais é para dizer assim, olha, nós estamos com vocês. Sim. Nós estamos com vocês. Agora, mais uma perguntinha. Anderson, o impacto financeiro na folha do município é grande? Já foi feito esse levantamento? Como é que funciona isso? Então, o nosso processo pede, inclusive, para que seja feito esse impacto financeiro, né? Estudo de impacto financeiro. Assim, um estudo de impacto financeiro, ele não leva 2 semanas para ficar pronto. Né? Assim, você tem uma estrutura ali, hoje em dia, tudo é feito no computador, ninguém está fazendo nada à mão. Né? Então, isso já deveria ser feito, porque eles sabem qual é o salário base do monitor, sabem a diferença desse salário para o salário para o piso nacional e sabem os encargos que implicam essa mudança. Mas eles simplesmente se recusam a avançar nisso. A gente não viu nenhum avanço desse tipo no nosso processo, entendeu? Entendi. E ninguém veio a público falar sobre isso. Falar, olha, os municípios que fazem, por exemplo, o enquadramento, o que esses municípios fazem na primeira mão? Como Petrópolis. Petrópolis, aqui nossa vizinha, decidiu que vai enquadrar.
que eles fazem em primeiro lugar? Criam uma comissão mista, entendeu? Com profissionais da educação, com profissionais da administração, com profissionais da fazenda, e essa comissão discute a formulação da lei. Faz o estudo. Faz o estudo, debate o estudo que é feito pela prefeitura, debate a viabilidade de se implantar um enquadramento agora, ou daqui a uns meses, ou no próximo ano. Então é um debate conjunto que a Prefeitura de Três Rios se recusa a fazer. A verdade é essa. A Prefeitura de Três Rios se recusa a debater, a sentar numa mesa com dados que eles mesmos têm que trazer e conversar com a gente. E aí fica o processo parado, que anda um pouquinho ali, um pouquinho lá, e cada hora vem um discurso para dizer não é por causa disso, não é por causa daquilo. Fabiano, uma criança fica na escola 10 horas. 10 horas. 10 horas, 7 da manhã às 5 da tarde. Dessas 10 horas, 4 horas ele passa com um professor, que eles chamam um professor, né? Todo o restante do tempo passa com um monitor. É o monitor que ensina a maior parte das horas que essa criança está lá. Uhum. E aí eu vou te dizer uma coisa. Se hoje, nesse município, numa hipótese qualquer, todos os professores resolvessem parar, nós professores não trabalharemos mais durante esse mês. Eu vou te dizer com toda certeza que todas as creches funcionam normalmente, porque os monitores resolvem a questão, porque eles estão lá há mais tempo, eles estão sempre lá. Nessas 10 horas tem monitor, entendeu? Agora, se os monitores disserem nós vamos parar, nós vamos começar uma greve agora, acabou a creche, tem que parar tudo. Porque só o professor que fica 4 horas não dá conta de atender uma criança que fica na creche 10 horas. Essa é a nossa realidade, não é? A importância do monitor para uma creche é muito grande a ponto de que se todos os monitores, numa hipótese, parassem, não haveria creche no município. E você falando isso, a gente coloca aqui que a responsabilidade da prefeitura em dar uma resposta para essa categoria tem que ser assim, muito séria, porque eu creio que se não for tomada uma decisão, né, dar uma resposta, é direito da categoria pensar assim numa mobilização ainda maior. Sim. Exatamente. Né, porque é direito adquirido. Sim. Então, assim, a gente está, nesse programa de hoje, conversando com a nossa audiência, para a gente entender esse assunto. Quando eu fiquei sabendo desse assunto, falei assim, eu quero convidar aqui o Anderson. E aí você me apresentou a Daniela, porque a gente ouve falar muita coisa, né, Anderson? Sim. E aí quando você me apresentou essa questão da lei, que eu confesso que eu não conhecia, o que realmente o monitor faz, eu fiquei, surpreendido. Porque é muito mais detalhado do que a nossa audiência, do que eu imaginava. Entendo. E aí a gente entende assim, olha, se o monitor faltar, ele dá um desfalque na creche. Sim. Sim, Não é? com certeza. Impossibilita. Impossibilita. Isso é isso. Não é? Agora, e aí, diante disso tudo, teve também o movimento ganhando força para ir para a Alerj. Isso. Vocês podem falar nesse primeiro momento? Sim. Como que está essa situação? Nós tivemos aqui em Três Rios também, nós tivemos uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores, logo no início do movimento. Sim. Tá. Quando a gente começou, a gente bateu na porta de muitas pessoas, procuramos visibilidade de mídia, e a gente não estava conseguindo ter uma voz, aí conseguimos uma reunião lá com o Juarez da Saúde, e a partir dali a gente conseguiu visibilidade de mídia, ali começou a nossa divulgação de verdade. Tá. Logo em seguida a gente conseguiu essa audiência aqui em Três Rios, uma audiência pública, em que o Executivo não mandou nenhum representante. Não mandou? Não, o sindicato também não mandou nenhum representante, inclusive o sindicato acabou marcando a Assembleia para a decisão do sala, para a votação do reajuste no mesmo dia, né? Mas com tudo isso, nós conseguimos encher a Câmara de Vereadores, nós conseguimos ser ouvidos, os vereadores que estiveram lá nos deram apoio, né? E a partir daí a gente foi ocupando cada espaço que nós encontramos. Tá. Na semana passada, o deputado Yuri Moura conseguiu uma audiência na Alerj para todas as cidades, e nós fomos lá para colocar a nossa voz também, não é? Então, lá veio os dois autores, a autora
e coautor da Lei 15.326, que é a deputada Luciene e o deputado Raymond. Eles fizeram os discursos, falaram dos avanços, né? O deputado Raymond, às 14 horas, a audiência era 18, às 14 horas ele marcou uma reunião em que ele convidou todos os secretários de educação do Estado para se reunir com o corpo técnico dele para discutir as dúvidas que essas secretarias têm para fazer a lei. Ah, tá. Lógico que 3 Rios não mandou, né? Nenhum representante para esse tipo de reunião. Né? Então, assim, a gente fica pensando se realmente há um interesse de fazer valer o nosso direito ou não. No Legislativo, a gente já fez 2 solicitações, né, ao Legislativo, que eles promulguem uma lei autorizativa, que é uma lei simbólica, mas é uma lei que autoriza o Executivo a fazer o enquadramento. E na semana passada nós mandamos um pedido também para que eles fizessem uma lei reconhecendo a função docente dos monitores no âmbito do município de 3 Rios. Essa audiência na Alerj foi para apresentar uma lei estadual que vai reconhecer a função docente dos monitores do Estado. Tá. E alguns municípios já fizeram suas leis, que aí é uma iniciativa do Legislativo e não do Executivo. Então, nós pedimos na semana passada e estamos esperando também que o Executivo... Uma resposta da Câmara também. Exatamente. Os vereadores precisam, então, conhecer mais a fundo, né, essa lei que está disponível, uma lei federal, e os monitores, essa categoria, ansiosos para ter uma solução. Quando a gente fala do salário do monitor, isso aí. Como que está a questão do salário do monitor? A gente já fala isso da valorização, né? Aí a valorização é menos que o salário mínimo base da gente. Hoje em dia, a gente poder resolver as coisas, poder ir comprar as coisas, ter um poder aquisitivo, os monitores têm que fazer a dobra. Só com a dobra? Só com a dobra. Sem a dobra, qual é o valor que hoje mais ou menos está batendo um salário do monitor? O salário base é R$ 1.400 e poucos reais, aí recebe um complemento para que o salário chegue a um salário mínimo que o lei só pode pagar um salário mínimo, né? É bem insalubridade, mais algumas coisas aí. Mas fica bem baixo, porque aí faz a menos dobra. Da metade que o piso nacional do professor. Aí fica realmente difícil, muito difícil, né? As pessoas hoje fazem a dobra, porque imagina você ficar 10 horas por dia. Imagina, a gente fala das crianças, mas imagina também os funcionários. Exatamente. 10 horas trabalhando por dia. Porque fazer a dobra significa você trabalhar 10 horas por dia. 10 horas. Você entrar 7, você não tem uma hora de almoço. É trabalho. Exatamente. É só com essa carga horária que o monitor consegue um salário digno. Bom, só para a gente fechar, vocês já conseguiram conversar com o prefeito sobre tudo isso? Não. A primeira reunião, que foi no dia 26 de fevereiro, seria com o Bernardo e com o prefeito. Mas o prefeito não apareceu, disse que estava numa outra agenda, não pôde comparecer a essa reunião, aí foi só com o secretário. Porque é fundamental que o prefeito ouça a categoria, porque a gente sabe que a caneta do prefeito é que toma a decisão. Ele tem poder. É a caneta do prefeito que vai tomar a decisão. Exatamente. E nada melhor do que falar, né, juntamente com o secretário e a categoria, representantes da categoria, como fazer. E se tiver dúvida... Tem cases de sucesso já no Brasil todo, né? Aonde está dando certo, o que fazer, como fazer. Nós temos grandes capitais. São Paulo já reenquadrou, Curitiba já reenquadrou, Campo Grande já reenquadrou, BH já reenquadrou. Mas nós temos certeza, né, que o Dico vai ver esse programa aqui e vai procurar vocês aí para ouvir e tomar a decisão em benefício, que é direito da categoria. É o que nós esperamos dele. A gente acredita isso, porque se ele quer uma educação de qualidade e equidade para as crianças, eu tenho certeza que ele vai ter, né, vai ter essa visão para a gente. Então vamos valorizar nós profissionais, né, reconhecer. Gostei, né? Cuidar, educar, brincar. Conversei com o Anderson e também a Daniela, amigos da educação no município de 3 Rios. Obrigado, Anderson, pela sua presença. Obrigado a você, Obrigado, Daniela. As portas estão abertas. Voltem para dar mais notícias, né? Com certeza. Com certeza. Porque as notícias não param, é mais e mais notícias, mais e mais notícias. E boas notícias. Obrigado, tá? Obrigado. Audiência querida, até o nosso próximo programa. Valeu, tchau, tchau.